Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Temos hoje esta conferência com o professor Alexandre Quintanilha, estava agendada para a segunda-feira, temos conhecido por causa relacionado com as reuniões. Vamos dar início. Eu próprio, o Alexandre fará a sua apresentação, embora naturalmente, como todos sabem, é uma personalidade, um cientista incontornável, um dos mais importantes cientistas, diria, de Portugal. Portanto, que dispensará grandes apresentações, mas queria apenas dizer-vos que este formato em que hoje temos o professor Alexandre Quintanilha, iniciámos o ano passado com uma série de conferências com outras personalidades, que nos permite, por um lado, conhecer a personalidade, os seus feitos, o seu percurso, que ele trata também um tema normalmente de interesse geral. Neste caso, o professor Alexandre Quintanilha tem a hipótese de dois temas. E dado o interesse de todo o seu percurso e da sua personalidade, é sempre difícil, professor Alexandre, pediu que eu escolhesse. Escolhi um dos temas, mas fico sempre com muita pena de não ter escolhido o outro. Isto acontece muitas vezes. Portanto, o que talvez acontecerá, espero eu, é que ele aborda os dois. Este é, como sabem, o conhecimento com base na democracia, o outro estava mais ligado à ciência, seguramente. Ele, como homem de ciência, acabará por nos interligar e nos dar o prazer desta conversa. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Eu não ia usar o microfone, mas espero que a minha voz seja suficientemente alta para se poder ouvir em todo, por vocês todos. Portanto, agradecer o convite por estar aqui na biblioteca, neste espaço lindíssimo. Eu disse que me apresentava a mim próprio, vai ser muito curto. O meu pai nasceu em Angra do Heroísmo, em 1892. Portanto, eu e o meu pai passamos 3 séculos. A minha mãe nasceu em Berlim. Eles casaram nos anos 30 em Berlim, e depois, como sabem, pouco tempo depois, em Berlim, houve assim uns episódios com o senhor de bigode, e eles resolveram que se calhar não era o melhor sítio para continuar a viver. Foram para Paris, depois o senhor de bigode chegou a Paris, e eles resolveram que a Europa já não era o sítio ideal, e foram para Moçambique, onde eu nasci em Lourenço Marques, que se chama Maputo. E vivi os primeiros 25 anos da minha vida em África, fiz o liceu todo em Lourenço Marques, em Maputo, e depois a universidade toda em Joanesburgo. Vivi os 20 e tal anos a seguir em Berkeley, na Universidade da Califórnia, e os últimos 20 e tal anos no Porto. Não sei onde é que os próximos 20 e tal anos vão ser, nem sei se vou ter 20 e tal anos, mas ainda queria fazer o curso de arquitetura. A Nova Zelândia é muito bonito. Não sei onde é que vão. Comecei por estudar física teórica e matemática, depois mudei para fisiologia e bioquímica. Agora estou mais interessado em questões de sociologia, e eu espero que o facto de eu andar em várias zonas de conhecimento seja também relativamente claro naquilo que eu estudo. Isto é um tema vastíssimo, não é? Quer dizer, até que ponto é que o conhecimento constrói ou ajuda a construir a democracia. Mas, na minha opinião, é a única forma de construir a democracia através do conhecimento. E, portanto, nós quase que não temos uma alternativa, e o que eu gostaria de vos transmitir é como é que o conhecimento se constrói, quais são as fragilidades dessa construção, em que situação é que estamos atualmente e para onde é que vamos caminhar. E eu gostava de começar por este slide. Para que é que serve o conhecimento? Para que é que todos nós passamos dezenas de anos na escola, no liceu, na universidade, e ainda continuamos nós a aprender? Há muitas razões, eu pus aqui algumas delas. A realização pessoal, nós queremos explorar certas áreas sobre nós próprios, sobre o mundo em que vivemos, ou construir família, viajar, participar, ajudar, quer que seja.
Tem também como objetivo treinar profissionais competentes, médicos, engenheiros, cozinheiros, jardineiros, arquitetos, gente que é competente e inovadora naquilo que faz. Depois, explorar o desconhecido, as fronteiras. Há menos gente a fazer isso, mas se eu vos disser que 70% das células que estão no nosso corpo, 70%, 70, das células que estão no nosso corpo não são células humanas, são células de bactérias e de fungos, mostram que o desconhecido ainda é enorme. E se eu vos disser que 95% da informação genética que nós transportamos no nosso corpo também não é humana, 80% é de vírus, 15% é de bactérias e fungos, 5% ninguém sabe o que é e só 5% é que é humano, mostra que ainda há muito para descobrir. E se eu tivesse a entrar na universidade, isto era fascinante, porque é um mundo que a gente não faz a mais pequena ideia. Hoje há pessoas a descobrir que as bactérias no nosso estômago e no nosso intestino influenciam a forma como nós pensamos no processo, e isso é fascinante. Não é? Portanto, E o universo, 95% ninguém sabe o que é, e os físicos chamam-lhe matéria escura ou energia escura, e eu acho que lhe chamam escura porque não fazem a mais pequena ideia do que seja. E, portanto, há muito desconhecido por aí fora, e muitas fronteiras do que. Depois, responsabilizar. É mais difícil, leva mais tempo. Responsabilizar individualmente, socialmente, ambientalmente, é mais difícil, a gente ainda está a aprender com a minha idade, e, portanto, acontece. E aqui é também curioso olhar para aquilo que são as mensagens do passado. O Aristóteles, as éticas várias foram aparecendo. Para o Aristóteles, aquilo que era mais importante era a virtude. Não é? Quer dizer, chegar à virtude. Muitos de nós temos muita dificuldade de chegar à virtude. Para o Kant era o dever. Não é? Quer dizer, o que é que a gente deve fazer através do dever. E para o Stuart Mill era o que é que era mais útil para a maioria das pessoas. E, portanto, isto varia nos objetivos de toda a gente. Com sorte, a gente consegue construir aquilo que todos desejaríamos para os nossos jovens, que é uma autoconfiança, para não terem medo de arriscar, mas que seja lúcida, tolerante, generosa, para fortalecer a democracia. Para mim, é este o objetivo fundamental do conhecimento, é dar às pessoas as ferramentas essenciais para que não tenham medo de se explorar a si próprios e explorar o mundo em que vivem e construir uma sociedade mais justa para todos nós. Como é que este processo funciona? Como é que o conhecimento avança? E eu aqui gostava de vos tentar convencer que é da mesma forma em todos os domínios do conhecimento. O conhecimento começa com perguntas, com curiosidade. As pessoas fazem perguntas normalmente. Eu, quando tinha 6 anos, peguei num daqueles clipes metálicos para aprender cartas, abri e meti numa ficha elétrica para ver se eu ficava iluminado. Houve um curto-circuito, a minha mãe quase que teve um ataque cardíaco, mas chama-se isso curiosidade. Eu destruí um relógio muito bonito lá em casa, desmontei o relógio e depois não sabia voltar a pôr o relógio. A gente sabe que as crianças mexem em tudo, lambem tudo. A curiosidade faz parte daquilo que é a nossa... Eu não gosto muito de falar da nossa natureza, mas é uma parte muito importante. E, portanto, há muitas perguntas. O que é o arco-íris? O que é? O que é que aparece? O que é que às vezes já há 3 no céu? De onde é que isto vem? O que é a natureza humana? Nós somos essencialmente a genética ou somos o ambiente? E isto muda ao longo dos anos, dos séculos. Uns que acham que a gente é mais aquilo que herdamos dos nossos pais, geneticamente, e outros que acham que aquilo que é o ambiente, que é a educação, que é a cultura, é muito mais importante para o que somos. E nós próprios, há dias em que achamos que somos mais geneticamente determinados, há outros que achamos que somos mais ambientalmente determinados.
não há certezas. Onde está localizada a memória? Vocês já pensaram em que sítio é que está a memória? Ninguém sabe. O que é a memória? A memória são umas proteínas novas que aparecem. A memória são umas células que estão ligadas umas com as outras, são campos elétricos. Ninguém sabe o que é a memória. Nem sabem como é que ela é construída. Sabem que às vezes ela desaparece. E há certas doenças que fazem com que a gente perca a memória. Mas ninguém sabe como é que ela é construída. Porque devemos duvidar do óbvio. Eu gosto desta porque há um exemplo clássico. Quer dizer, nós, quando não há nuvens, e aqui há muitas nuvens, mas quando não há nuvens, a gente vê o sol a nascer todos os dias no mesmo sítio e a pôr-se todos os dias no mesmo sítio. E vê a Lua a fazer exatamente a mesma trajetória. Só um atrasado mental é que acharia que o Sol e a Lua não andavam à volta da Terra, como é óbvio. É de tal maneira óbvio que entra pelos nossos olhos adentro. É mais do que óbvio. Fazem a mesma trajetória todos os dias. E, portanto, não admira que houve um sujeito que foi queimado porque achava que não era assim, e houve outro que foi excomungado porque também achava que não era assim, e, portanto, o óbvio, às vezes, tem problemas. Porquê é que nós todos temos livros, filmes, pintores, escultores que nos marcaram? Não há ninguém nesta sala que não tenha 3 ou 4 livros que fizeram com que vocês mudassem a forma de pensarem em vós próprios e do mundo em que vivem. Espero eu. Ou filmes, ou peças de teatro, ou pinturas que viram, que deram uma forma diferente de olhar para aquilo que é. Porque é que a inovação fascina e assusta? Sempre. Não há uma única história da inovação que não fascine e não assuste ao mesmo tempo. E vamos falar de alguns deles. Como é que nós respondemos às perguntas? Com a imaginação. E a imaginação tem a ver com arranjar respostas para as perguntas que fazemos. E em vários domínios do conhecimento tem nomes diferentes. Na física, química, biologia chamam-se hipóteses. Vocês já ouviram falar da hipótese do Darwin, do Mendel, do Galileu, do Einstein, do Newton. Chamam-se hipóteses. A hipótese, o Freud, há montes de exemplos de hipóteses que nós fazemos como respostas. Nas ciências sociais chamam-se narrativas. E as narrativas são de vários tipos. Platonismo, pragmatismo, socialismo, existencialismo, o cubismo. Isto são respostas a perguntas que a gente faz sobre como é que acha que a sociedade deve estar organizada ou como é que certas áreas do conhecimento avançam. Outro nome para narrativas são mitos. E os mitos são muito curiosos porque existem quase os mesmos em quase todas as religiões. O mito da criação, o mito do dilúvio, a viagem do herói, a queda, da fall. Quer dizer, o Adão e Eva serem corridos do paraíso chama-se a queda. E porquê é que eles foram corridos do paraíso? Porque eram curiosos, uma chatice. Foram comer da árvore, o fruto da árvore, na qual não deviam ir comer. Ainda por cima a culpa é sempre dela. O coitadinho do Adão não teve culpa nenhuma, foi a Eva que o dirigiu para outro. E, portanto, estes mitos são muito importantes da construção da nossa própria identidade. Nós usamos muitas destas ideias para construirmos a nós próprios. Não são coisas... São úteis, são eficientes em termos disso. E depois há as personagens. Eu tenho aqui uma série deles que me marcaram. Vocês conhecem alguns deles, com certeza. São pessoas que fazem parte da literatura mundial e que deixam uma marca muito profunda em quem os lê. São tudo exemplos, não vou ter tempo de falar de todos eles, mas são exemplos que nós usamos para tentar construir um sentido para a nossa vida. Quer dizer, pessoas que nos ajudaram a que a gente não fizesse os mesmos erros,
ou pessoas que nos inspiraram a ter determinadas relações ou a ver as nossas relações uns com os outros de uma forma diferente. Mas são tudo respostas. Tudo faz parte da imaginação, em que nós tentamos responder a perguntas. Porquê é que eu gosto daquela pessoa e não gosto daquela outra? Porquê é que eu às vezes tenho uma reação quase fisiológica em relação a certas pessoas que não têm culpa? Mas é fisiológico. Há certas pessoas que a gente... Há certas pessoas que a gente não sabe porque é que não gosta, mas não gosta. E não sabe porquê. Não é o cheiro, não é... Mas não gosta. A minha mãe gostava de dizer às vezes, ela tinha uma imagem que ela achava que havia certas pessoas, quando chegava ao pé dela, os pelos das costas levantavam-se todos como se fosse um gato. Os gatos quando ficam com os pelos. E ela não sabia porquê e ficava muito incomodada porque a pessoa não tinha culpa. Ela é que não conseguia estar com aquele personagem, não dava. E depois temos a terceira parte, que é a validação. Nós passamos agora o tempo a ver aquelas respostas que demos. Será que são coerentes? Será que são comprováveis? Será que têm alguma robustez? E isto nós fazemos com a física, fazemos com a química, fazemos com a sociologia, fazemos com a psicologia e vamos tentar ver se essas respostas são consistentes. E há respostas, há coisas em que nós acreditamos numa certa altura da nossa vida e mais tarde verificamos que eram frágeis no processo e abandonamos essas ideias. E que necessitam de tempo, umas mais do que outras. Quer dizer, em física, as leis de Newton são fáceis de demonstrar. A gravidade existe. Se a gente atirar uma bola, ela sobe e depois desce. E a gente até pode calcular a velocidade com que desce, o sítio onde vai cair. É fácil, porque há uma única variável. Nas áreas da sociologia e da psicologia é muito mais complicado a gente verificar ou comprovar as ideias que tem. Portanto, levam mais tempo no processo. E o que nós gostaríamos é confiar que esta viagem da curiosidade, da imaginação e da validação, a pouco e pouco, ganha progressivamente em consistência. E há certas áreas em que nós conseguimos fazer isso durante o nosso tempo de vida. Há outras que levam mais tempo, levam gerações sucessivas a comprovar determinadas formas de ver o mundo e de construir esse mundo. Agora, as atitudes da nossa sociedade em relação à curiosidade têm uma história muito engraçada e muito curiosa ao mesmo tempo. Até mais ou menos ao século XIII, está ali a vermelho, XIII, XIV, todos os exemplos de curiosidade que a gente conhece da história eram sistematicamente castigados. Ser curioso era a pior coisa que podíamos ser. Reparem que o Prometeu roubou o segredo do fogo aos deuses para dar ao homem, e o que é que aconteceu? Foi amarrado a uma rocha e vinha uma águia comer-lhe um bocadinho de fígado todos os dias ou todas as semanas. E é uma história muito curiosa, que é uma história que tem 5.000 anos e o fígado é dos poucos órgãos que nós temos que regenera. Portanto, há 5.000 anos já sabiam que havia fígado para aquela águia durante muito tempo. Ela podia vir muitas vezes comer. A Pandora abre a caixa, e saem os males todos da terra. O Ícaro quer voar mais alto, derretem-se as asas e ele cai e morre. O Orfeu olha para trás, queria saber de onde é que vinha a Eurídice. Vocês lembram-se do filme do Orfeu? E também, olha, ela transforma-se em estátua de sal e acabou-se a Eurídice para o pobre do Orfeu, que ficou sem ela porque era curioso. O Adão e Eva já falou, eu falei deles. O Santo Agostinho achava que a curiosidade era um pecado tão grave que nem sequer fazia parte dos 7 capitais. Era o pior de todos. Ser curioso era a pior das características do ser humano. Porque estava tudo naquele livro. Portanto, a fazer perguntas sobre o que é que o livro dizia era absolutamente inimaginável. O Sócrates
também queria saber mais e forçaram-lhe a beber o veneno para morrer. O velho do Restelo, vocês ainda se lembram, ainda leram os Lusíadas, não é? E ele está ali a dizer aos portugueses: vocês são tão arrogantes, querem descobrir o mundo, vão-vos acontecer coisas horríveis. E há uma série de cantos a seguir em que acontecem coisas horríveis aos portugueses. Portanto, até o século XIII, XIV, a atitude em relação à curiosidade e imaginação era castigo. Não era permitido. Depois há uma parte em que ela passa a ser tolerada, desde que não seja arrogante. O Pascal tem uma frase lindíssima em que ele diz: nós não devemos querer ir mais longe do que aquilo que o nosso braço consegue alcançar. Ce qui est à ma portée. Não devo querer ir descobrir mais do que aquilo que está no fim do meu braço. Não devo querer ir mais longe do que isso. Não devemos ser arrogantes. O Spinoza a mesma coisa, o Montaigne a mesma coisa. Há aqui uma transição entre a curiosidade ser castigada e a curiosidade ser tolerada dentro de certos limites. E depois, no século XVII, ela é claramente estimulada. O Goethe, por exemplo, escreveu 3 Faustos. Ele é conhecido como um dos grandes das obras dele, é o Fausto. Ele escreveu 3. E no último Fausto, não há certeza de que o Fausto vai para o inferno depois de vender a sua alma ao diabo. Portanto, ele segue a Margarida, mas não sabe se vai para o inferno. Portanto, Goethe é um dos primeiros a dizer: a curiosidade e a imaginação é das coisas mais maravilhosas que o ser humano tem. Assim como o Jefferson e o Kant, a mesma coisa, mudam e dizem: não, vamos lá ver. A curiosidade e a imaginação é aquilo que nós temos de mais precioso dentro de nós. É aquilo que nos faz humanos. É a curiosidade e a imaginação. E o Jefferson inaugurou a primeira universidade secular nos Estados Unidos. E o discurso de inauguração vale a pena ler porque é comovente. É um discurso de esperança, de otimismo, é uma coisa maravilhosa. Aliás, o Jefferson é daqueles personagens que nos marcam quando a gente conhece melhor a obra. E a partir do século XX começa novamente a nós dizermos: está bem, curiosidade e imaginação, tudo bem, mas se calhar temos que ter cuidado. E o que é que faz esta mudança? Todos sabem, é a descoberta da energia nuclear e as 2 bombas que explodem em Hiroshima e Nagasaki e que matam milhões de pessoas. E, portanto, pela primeira vez, o próprio Einstein dizia que ele estava muito arrependido de ter desenvolvido a bomba atómica no processo. Portanto, agora há esta preocupação de saber o que é que a gente faz com a curiosidade e a imaginação. Por exemplo, procriação medicamente assistida. Há muitas pessoas, aliás, o pai daquela senhora que está ali atrás, americana, o Zé Armas, trouxe para os Açores a inseminação artificial para aplicar em bovinos, nos anos 50. A primeira vez que nasceu uma criança através de procriação medicamente assistida, toda a gente achava que ela ia ser pensada no futuro como a bebé proveta. A bebé que se fez num tubo de ensaio. E que isso era contra a natureza. Hoje em dia há milhões de casais por esse mundo fora que têm filhos por causa da procriação medicamente assistida. E ainda há gente que acha que deve fazer e há gente que acha que não deve fazer. É tal o fascinar e o assustar no processo. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada da anestesia. Quando a anestesia começou a ser usada, havia muita gente contra a anestesia. E vocês perguntam, como é que alguém pode ser contra a anestesia? É de propósito. Porquê? E o argumento era um argumento muito interessante. As pessoas diziam,
uma pessoa que, através da anestesia, não sofre dor, se calhar vai deixar de ter empatia por quem sofre. Se a gente não sabe o que é o sofrimento físico de uma dor, como é que temos empatia por quem sofre verdadeiramente? Não é um argumento tolo. Não é tolo. Agora, eu garanto que não há ninguém nesta sala que a próxima vez que for ao dentista diz: olha, isso, porque eu não quero perder a minha empatia para o sofrimento dos outros. Mas não é um argumento tolo. É um argumento que depois é usado noutros pontos. O que é diferente em relação à forma como nós olhamos para as aplicações do conhecimento? E aqui, todos nós nesta sala somos esquizofrénicos. Todos. Não há um que não seja. Aqueles que têm uma visão robusta do mundo, que acham que o mundo é o melhor possível. Quer dizer, podia ser melhor, mas é o possível. Quando começam a falar das aplicações do conhecimento, falam dos sucessos. Os sucessos que aconteceram. A gente, agora não há ninguém que não viva sem um telemóvel. Ou 2 ou 3, há pessoas que têm 3. E que são insuportáveis. Porque quando vão para um restaurante, está tudo ao telemóvel, não sei porque é que vão comer juntos. Porque estão todos, está 2 em cima da mesa e o outro ao telemóvel. Mas é uma grande conquista. Em África, 95% dos africanos têm telemóveis, mas só 15% é que têm frigoríficos. Okay? Portanto, os antibióticos, não é? As vacinas, o nosso tempo médio de vida no mundo ocidental duplicou em 100 anos. Não é? Em Portugal, há 100 anos atrás, era de 35 anos ou 40, agora é de 80. Não é? As mulheres têm tempo de vida de 82 anos, os homens de 79. Eles dizem que é porque trabalham mais, mas, no fundo, isto são com consequências complicadas. Porque hoje em dia o número de demências está a crescer e a maior parte das pessoas não sabe lidar com esses problemas da demência no processo e os cancros que estão todos a aumentar com a idade por aí. Falam mais empatia, tolerância, inclusão, democracias representativas, diplomacia. Vocês não se podem esquecer que as monarquias absolutas acabaram no século XIII. Já foi há muito tempo. Mas ainda há algumas. Não é? Há um senhor qualquer que não gostou do jornalista que pôs qualquer coisa e mandou-lhe cortar aos bocadinhos e ninguém sabe onde estão os bocadinhos. E foi há uns meses atrás. Não gostava, olha, eliminou, é fácil. Não gosta, you get rid of it. Portanto, isto são tudo, nós as conquistas que tivemos são importantes, as mulheres a terem direito de voto. Eu não sei se vocês sabem que na Suíça o último cantão que deu direito de voto às mulheres foi em 1991. A maior parte de vocês já era nascida em 91, com exceção de alguns muito jovens. Mas em 91, o último cantão da Suíça deu direito de voto às mulheres. E a Suíça a gente acha que é um país civilizado. Na Suécia, havia mulheres a serem esterilizadas até aos anos 70, porque eram consideradas possíveis más mães. Portanto, isto são tudo conquistas do governo. Os que têm uma visão frágil do mundo. E nós há dias em que temos uma visão frágil, há dias em que temos uma visão robusta, e há dias em que temos as duas visões. E achamos que em certas coisas estamos muito bem, em outras estamos muito mal. E quais são os exemplos que a gente dá quando tem uma visão frágil? As alterações climáticas, que agora está. O Trump não acredita nelas, mas o Trump é o que é, tem culpa. Portanto, e nós damos a resistência aos antibióticos, agora há 10%, 15%, 12% das tuberculoses que não são curáveis através de todos os coquetéis antibióticos que existem. Não há antibióticos para curar. Eu estou aqui hoje porque eu nasci em 45 e quando tinha 4 meses os meus 2 rins deixaram de funcionar. Eu entrei em coma, os meus pais levaram-me para Joanesburgo e os médicos disseram: não há nada a fazer, ele vai morrer, portanto, esqueça.
E eles trouxeram para Lourenço Marques. E o nosso médico de família perguntou se tinha autorização para experimentar. E então acho que me injetou com tudo o que tinha na prateleira. Era o início dos antibióticos e, portanto, ele deve-me ter dado 2 ou 3, sulfamidas, tudo, injetou tudo. E portanto, eu devia estar cheio de buracos por todo lado. Com as injeções todas, fiquei em coma mais umas semanas e estou aqui. E, portanto, naquela altura não havia resistência a antibióticos, eles tinham acabado de aparecer. Portanto, os fundamentalismos políticos, religiosos, as discriminações, as ditaduras, tudo isto faz com que a gente comece a pensar em noções diferentes da natureza humana. A natureza humana realmente quer melhorar ou somos todos egoístas e queremos só para nós e não queremos para nós. Mas isto é a nossa forma de olhar. Como é que devemos avançar? E eu acho que aquilo que as políticas devem tentar, a forma como as políticas devem ser desenvolvidas, devem ter, ou têm sempre muito a ver com vários fatores. Eu tenho aqui só 4. Tem a ver, primeiro, com a informação que é acessível, que existe. Informação credível, não é? Quer dizer, não é qualquer informação. E a gente não tem toda a informação. Nós hoje, há dezenas de pais, milhões de pais por esse mundo fora, que quando a criança é muito ativa dão-lhe Ritalina para não chatear. Ninguém sabe o que são os efeitos da Ritalina quando a pessoa chegar aos 50, aos 60, aos 70 anos. Ninguém sabe. Não há dados suficientes. Agora estão a pensar, em vez de dar Ritalina, dar estimulação elétrica ou magnética ao cérebro, em vez de dar fármacos. Também ninguém sabe se isso vai funcionar ou não. Mas já está a ser praticado. Agora, há certas situações em que não há alternativas. A pessoa tem que fazer qualquer coisa, como a esquizofrenia, que é muito complicado. Da nossa visão do mundo, se temos uma visão robusta ou frágil. Já dei alguns exemplos. Quando a gente tem uma visão robusta do mundo, diz vale a pena testar, porque se fizermos a geneira, corrigimos. Quem tem uma visão frágil diz muito cuidado com os testes, porque se calhar não podemos voltar atrás. E temos que ter cuidado com aquilo que vamos testar, porque às vezes não é reversível aquilo que fazemos ao nosso cérebro, ou ao nosso corpo, ou ao ambiente em que nós vivemos. Da confiança que temos nas instituições. Onde é que a gente vai buscar a informação? E hoje em dia nós sabemos muito bem que a confiança leva muito tempo a crescer e desaparece no segundo. Quem já foi casado várias vezes sabe isso. A confiança é das coisas que leva mais tempo a construir e que é provavelmente das coisas mais frágeis que nós temos à nossa volta. E na política às vezes isto ainda é mais problemático, não é? Porque confiança é difícil no processo. Vê-se o que está a passar em Inglaterra, hoje em dia não se entende, não sabem o que é que andam para ali. Dos riscos e das incertezas que estamos ou não dispostos a enfrentar. E cada um de nós, aos 20 anos, tem uma certa visão do mundo e destas coisas que é diferente aos 40, que é diferente aos 60, que é diferente aos 80, porque o mundo também muda. E como é que a gente integra isto tudo na nossa forma de olhar para isso? Eu gostava de dar só um exemplo. Isto, no fundo, é para ilustrar que hoje em dia os dilemas que nós enfrentamos necessitam de respostas de muitos domínios diferentes do conhecimento. Da física, da engenharia, da sociologia, da filosofia, da religião, muitas coisas diferentes. Se a gente pensar na questão das alterações climáticas, a questão de que tipo de energia que nós usamos é fundamental. Quem toma essas decisões? Há uns anos atrás, havia pessoas que diziam, não, vocês estão preocupados com as alterações climáticas que têm a ver com o CO2. A melhor forma é usar nuclear, porque o nuclear não produz CO2. E, portanto, vocês com o nuclear não precisam de estar preocupados com o aumento do CO2 na atmosfera, porque não produz CO2. Mas produz lixo nuclear que a gente não sabe muito bem o que fazer.
e que até há muito pouco tempo as pessoas deitavam nas fossas marinhas mais profundas, para ninguém saber que lá estavam no processo. As alterações, as energias, o tipo de energia que a gente vai usar. A mais limpa de todos, já agora, a mais interessante de todas é o hidrogênio. Porque vocês ainda se lembram da vossa química, quando a gente queima hidrogênio, produz água pura. E, portanto, se a gente pudesse usar tudo a partir do hidrogênio, tínhamos mais uma fonte de água, que é um dos grandes desafios que nós temos. As alterações climáticas vão alterar a agricultura. Há muita gente que acha que em Portugal, o clima de Portugal daqui a 20 ou 30 anos vai ser igual ao de Marrocos. E, portanto, a Inglaterra já está a plantar vinhas, porque acha que vai ser a próxima área de cultura de vinhas, vai ser o norte de França, a Inglaterra, por aí fora, porque o clima vai mudar. A pecuária, as pescas, os oceanos estão a ficar mais acídicos, há menos peixe, por aí fora. Afeta a produção alimentar e a poluição aquática. Portanto, tem a ver com a saúde. Tem impactos enormes na saúde e desigualdades crescentes. Quer dizer, o mundo está... Esta questão das imigrações que estão a acontecer tem muito a ver com as alterações climáticas e as pessoas não conseguirem ter comida para sobreviver no processo. E, portanto, os conflitos e migrações estão todos envolvidos. Quem é que consegue ter competência para analisar tudo isto e tentar perceber quais são as melhores estratégias para pôr no plano? É complicado. Mais ainda complicado porque as nossas universidades e as nossas escolas, atualmente, forçam as pessoas a saber cada vez mais de cada vez menos. Cada vez somos mais especializados. E, portanto, esta ideia de um jovem, como eu fiz, porque me deixaram fazer, eu no curso de Física Teórica, tirei um ano inteiro, o terceiro ano, para estudar francês, alemão e filosofia, isso é impensável nas nossas faculdades. Um aluno, no meio da engenharia, ir para a Faculdade de Belas Artes, tirar um ano de qualquer coisa, não é impensável. Não faz sentido nenhum. E eu acho que toda a gente, em todos os cursos, 30% daquilo que vai aprender devia ser uma área completamente diferente daquela que está a aprender. Porque só lhe abre as cabecinhas para pensar em outras questões no processo. Qual é a visão que nós temos do mundo? Novamente aqui, eu acho que vocês se reconhecem em muito daquilo que está ali à esquerda e em muito daquilo que está ali à direita. Há dias em que se identificam melhor ou mais com o que está ali à direita e há dias em que se identificam mais com aquilo que está à esquerda. O que está à esquerda é a visão otimista, não é? O melhor possível. Arriscar vale a pena, é um ditado português, quem não arrisca não petisca, não é? É muito forte. E depois há outros que acham que arriscar é perigoso. Portanto, isto é a nossa forma de estar, esta visão. A confiança, como eu disse, em quem? Em quem é que vocês confiam? Quais são? É na internet? É no YouTube? É na Academia das Ciências? Alguém aqui já leu alguma coisa que a Academia das Ciências tem produzido? Sabem o que é que a Academia das Ciências produz? Em quem é que vocês têm confiança? Ou é no vosso feeling? É no vosso fígado? Vocês têm confiança? Em quem é que têm confiança? Porquê? Porque são as coisas que emocionalmente mais vos mexem, que dão confiança. É complicado. E depois há muitos fatores que influenciam essa confiança. Eu lembro da discussão em Portugal daquelas empresas que iam fazer a reciclagem, queimavam os resíduos para alimentar-nos. E ali houve uma discussão enorme. Não sei se lembram. Porque essas grandes empresas de reciclagem não vão ser implantadas nem na Lapa, nem na Foz, no Porto, ou na Lapa, em Lisboa. Vão ser nos bairros mais pobres. Porque, apesar daquilo não ter efeitos, como eles dizem, não vão pôr aquilo, obviamente, na Foz, no Porto, nem na Lapa. E, portanto, a gente começa a ter dúvidas
Será que é os terrenos mais caros ou é porque aqui ninguém tem bem a certeza se faz mal ou não no processo, mesmo que haja muita evidência? É complicado, não é? Quer dizer, os níveis de educação e experiência, se é voluntário ou imposto. A gente, quando vai num carro, se for a conduzir, tem muito mais facilidade em ir depressa se for uma outra pessoa ao meu lado. Eu, se tiver um indivíduo ao meu lado a conduzir a 140, eu fico nervoso. Eu, a 140, não é. Costumo respeitar os limites. A gente, quando somos nós que temos o controle do pedal, sentimos mais confiantes do que se for outra pessoa. Não é óbvio. Os benefícios são equitativos ou não, tudo isto influencia os nossos níveis de confiança. E, portanto, a literatura está cheia de exemplos de utopias e distopias. E há muitos daqueles livros que vocês já leram. Que são livros, uns são filmes, outros são livros, uns que pintam uma visão muito pessimista do mundo. Eu gosto muito de falar, por várias razões, no livro da Mary Shelley, que se chama Frankenstein. Quem é que já leu o Frankenstein? Quem é que já viu o filme? Conhecem a história. Um médico constrói um indivíduo a partir de bocados de pessoas. Okay? E depois dá-lhe um grande choque elétrico e ele fica vivo. Este livro, ela escreveu quando tinha 18 anos. A Mary Shelley. O livro é genial. Vocês para a Páscoa, é pequenino, não leva muito tempo. Mas a mensagem desta jovem é uma mensagem extraordinária. Porque a mensagem que ela transmite é que o monstro, a criatura, o Frankenstein é o nome do médico, não é? A criatura torna-se violenta não porque era uma construção de bocados. Não é isso que a torna violenta. O que a torna violenta é que essa criatura pediu ao médico para criar uma outra criatura que ele pudesse amar e o médico recusou-se. Primeiro disse que sim, mas depois recusou-se. Isto é uma mensagem fabulosa. É uma mensagem que diz que nós não tivermos alguém que possamos amar, normalmente tornamos violentos. De várias maneiras. E que uma miúda de 18 anos tenha conseguido transmitir esta mensagem, eu acho absolutamente espantoso. Absolutamente espantoso. E, portanto, recomendo altamente o livro. Para concluir, eu pus aqui algumas frases que sempre me tocaram muito e que eu gostava, agora nestes últimos dois slides que eu vos vou mostrar, falar um bocadinho sobre isso. Eu não traduzi porque as frases são difíceis de traduzir. A primeira que ali está é de um filósofo que faleceu e que diz: "Take care of freedom and truth will take care of itself." Take care, em inglês, é uma palavra muito difícil de traduzir para português. Porque take care não é só cuidar. Take care é cuidar com amor, é cuidar com calor. Portanto, protejam, ajudem a construir a liberdade de ser curioso e de ser imaginativo. E a verdade, a pouco e pouco, virá à superfície. Não é? Quer dizer, nós iremos ver essa liberdade a produzir os efeitos que é da gente chegar a pouco e pouco a perceber melhor como é que o mundo funciona. O segundo é do Proust, que é a minha Bíblia. O Proust escreveu um livro, ele escreveu outras coisas, mas há um livro que ele escreveu, que é A Procura do Tempo Perdido, que na coleção Gallimard são 15 volumes, é um bocadinho longo. O primeiro volume é uma chatice inacreditável, porque é a história do Sr. Swan e da Odette, que nunca mais se decidem. E, portanto, é um livro sobre o ciúme. E eu, quando li, ainda não tinha ciúmes, e, portanto, não tinha tido a oportunidade de ter ciúmes. E, portanto, foi um livro, eu quase que não li o resto por causa do primeiro volume.
Os outros são a maior obra-prima do século XX, fins do século XIX, do século XX, e tem esta frase muito bonita: a verdadeira viagem da descoberta não consiste tanto em encontrar novas paisagens, mas em olhar com novos olhos. Isto para os casais é muito útil, mas não é só para os casais. Vale a pena pensar isto volta e meia no processo. E o último é de um jornalista que tem esta frase que eu acho poética e muito poderosa, que é a função principal da educação é transformar espelhos em janelas. Eu acho isto de uma beleza e de uma simplicidade. Quem me dera a mim, como educador, conseguir fazer isto, né? A gente conseguir deixar que as pessoas olhem para o sítio para estarem a ver a si próprios e olharem para o sítio e verem o mundo que está lá fora. Era fabuloso. E depois são os comentários. O conhecimento é muito mais do que informação, é óbvio. Eu costumo dizer, hoje fala-se muito em dados, Big Data. Toda a gente fala no Big Data, na inteligência artificial e por aí fora. Dados não é a mesma coisa que informação. Informação não é a mesma coisa do que conhecimento. Conhecimento não é a mesma coisa que a competência. E competência não é a mesma coisa que a sabedoria. Tudo isto leva muito tempo a construir. E nós estamos fascinados com os dados e com a quantidade de dados enormes e esquecemos que isto tem que ser tudo digerido. E digerir a informação precisa de tempo. A democracia exige diálogo entre domínios diferentes do conhecimento, que é muito difícil de conseguir, porque as pessoas não percebem a linguagem do outro. Eu lembro, eu fui a uma conferência em Lisboa, para aí há 30 anos atrás, eu ainda não estava a viver em Portugal, do Papa da Psicanálise Portuguesa. Não lembro como é que isso se chamava, e ele falou durante 1 hora e 10 minutos, e no fim, uma ovação enorme de palmas no fim, e eu perguntei às pessoas que estavam ao meu lado se tinham percebido. E todos disseram que não. Eu não tinha percebido mais de 10%. Os que estavam ao meu lado também disseram que não tinham percebido nada, mas que tinha sido tão bonito. Isto só para dizer que hoje cada área do conhecimento tem uma linguagem muito próxima, muito própria. E a maior parte das pessoas que trabalham naquela área até têm orgulho em terem palavras que os outros não percebam, porque isso mostra que é muito sofisticado, muito culto. E, portanto, este diálogo é difícil de fazer. E na política, que não há tempo, ainda mais difícil é porque não acontece. Okay? E, portanto, por não ser fácil, também leva tempo, por não haver tempo, ela torna-se vulnerável no processo. E eu não sei se tem... há este... Eu se calhar acabo... Eu acho que não tem mais número, mas... Isto foi um livro que saiu há 2 ou 3 meses atrás por um político científico, um homem da ciência política, que diz o seguinte. O livro chama-se Como é que as democracias acabam? How Democracy Ends. E ele diz que há duas trajetórias em que nós estamos agora a caminhar que fazem com que a democracia se torne cada vez mais frágil. A primeira é que ele diz que as democracias só se tornam robustas, só florescem se conseguem fazer 2 coisas, que é conseguir soluções para problemas que são comuns. A democracia quer resolver os nossos problemas. E, por outro lado, se houver reconhecimento da identidade de cada um de nós. Quer dizer, as pessoas não se sentirem excluídas. Haver a noção de pertencer a uma democracia, eu existo, sou reconhecido como a minha identidade própria. E o que ele diz é que, em relação à primeira, as soluções para os problemas que nós temos em comum é que estas soluções, por serem tão complexas, estão a depender cada vez mais daquilo que é a competência técnica das pessoas. E, portanto, a gente, a certa altura, não percebe, não sabe como é que vai resolver e diz isso os técnicos vão resolver. Os homens da estatística, os homens da medicina, os homens de não sei o quê, é que resolvem, porque eu não consigo perceber. E, portanto, eu delego
os técnicos as soluções. E isto leva a uma tecnocracia, que nós não queremos uma democracia. Nós não queremos que sejam os técnicos a decidir como é que nós vivemos. Queremos que eles nos ajudem a perceber, mas que as decisões sejam nossas, não sejam dos técnicos. Sejam construídas por nós, com a ajuda deles. Mas, cada vez mais, estamos a caminhar na democracia. Em relação ao conhecimento pessoal, ele acha que, hoje em dia, há tantas identidades a emergir, identidades profissionais, identidades religiosas, identidades sexuais, identidades étnicas. São tantas a surgir. E os governos, as democracias, têm tendência a prometer tudo a todos. É impossível dar tudo a todos. É impossível dar tudo que cada uma destas identidades quer, dar tudo já. E, portanto, quando isso não acontece, o que pode acontecer é que nós avançamos para anarquias, porque é muito difícil de manter isto. E ele diz que estas duas tendências fazem com que os cidadãos se voltem de costas para a política. E nós temos muitas maneiras de fazer isso. Voltarmos de costas para a política. Uma é dizer que são todos uns ladrões, são todos iguais, e, portanto, nós não temos confiança neles. E eu posso-vos garantir que o Trump não tem nada a ver com Mandela, por exemplo. Ou o Bolsonaro não tem rigorosamente nada a ver com Martin Luther King. Que é mesmo nas grandes democracias atuais, é preciso ter muito cuidado em permitir que posições extremas tomem conta daquilo que é as democracias do futuro. E eu acho que estamos numa situação muito frágil nesta altura. As posições extremas estão a crescer em todo o lado. Em todo o lado. E não são só extremas politicamente, são extremas politicamente, religiosamente. Há várias tendências por esse mundo fora que me assustam. Porque nós temos uma memória muito curta. Não é? Muitos de vocês são muito mais novos que eu, mas no século passado as pessoas esqueceram-se que houve 120 milhões de pessoas que morreram na Europa considerada civilizada. A Primeira Guerra Mundial foi o maior disparate que aconteceu em qualquer parte do mundo. É uma coisa louca, completamente louca. E morreram 30 milhões. Depois houve o senhor de bigozinho que apareceu na Áustria, depois foi para a Alemanha e limpou a vida a 50 milhões. Depois havia um outro um bocadinho mais a leste que achava que a ditadura do proletariado é que ia salvar o mundo e também limpou o sebo a mais 50 milhões. E depois havia um outro ainda mais a leste que fazia um livrinho vermelho. Eu andei com o livrinho vermelho na minha algibeira. Eu tinha 18 anos e andava com o livrinho vermelho, do Mao Tse-tung. E esse limpou o sebo, não se sabe muito bem, mas para aí é 100 milhões ou algo do género. Portanto, nós temos uma história recente muito complexa, mas há muita gente que se esquece, tem memória muito curta. E, portanto, o meu apelo é que nós não perdamos a noção de que é difícil perceber, é difícil construir, mas deixar de pensar em construir é o pior que podemos fazer. Muito obrigado.